muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast onde você tem as notícias, as análises, a fila de desculpa para Arne Slot, porque o homem, 2 jogos, 10 gols feitos, Florian Wirtz e Ekitike. Eu vou soltar uma polêmica aqui para Rodrigo responder, porque a semana foi boa. Fazia tempo que não tínhamos uma semana tão boa assim que a gente olha e fala: "Poxa, essa semana não podemos reclamar". E prova de que não podemos reclamar e que tá todo mundo aqui, empenhado em falar de Liverpool, eu tô feliz demais porque 2026 começou e é o primeiro episódio, mesa cheia, todo mundo tinha uma escala, mas a galera falou assim: "Eu não quero, eu quero falar, quero hablar", e eu gosto é disso, eu gosto de quem fala. Eu vou iniciar esse episódio não vai ter beijo no coração para nenhum ausente, porque tá todo mundo aqui. Eu vou começar com ele, que é o dono da escala deste programa semanal, 2 vezes por semana inclusive, e que hoje viu que a galera tá afim. Ô Nick, teu Manchester United ganhou hoje, vitória à la brasileira, 3-2 em cima do Fulham, quarto lugar, e a nossa mesa para falar de Liverpool, Manchester a gente fala no final. Tá cheia. Seja bem-vindo demais. Episódio full, hein, Nick? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu bem favorito. É isso aí, estamos de volta, galera. Um outro episódio aí para iniciar o mês de fevereiro com o pé direito. Primeiro mês de carnaval, todo mundo tá na farra, todo mundo tá na felicidade, tamo todo mundo aí. Um salve para todo mundo, pro Diegão, pro Orlandinho, pro Príncipe, pro Rodrigão, por estar dividindo a mesa com todo mundo. Eu acho que faz 1 ano e meio que eu não divido a mesa com todo mundo, então muito obrigado pela experiência. Cara, para me contradizer, para me deixar falar poucas palavras, um fim de semana de almanaque, né, uma coisa maravilhosa, um jogo bastante festivo na Champions League para cravar o top 8 com bastante conforto, como a gente conversou aqui. O Liverpool só não joga em casa os jogos da volta contra a dupla inicial, né, que é o Arsenal e o Bayern. O resto todos o Liverpool decide em Anfield. Então, coisa linda, do jeito que a gente falou. Não é o melhor, ele não é o melhor clube do mundo, mas está entre os melhores e na Europa conseguiu manter esse lugar com bastante conforto. E na Premier League, toma um susto muito normal de jogar contra o Newcastle, tem dessas, mas aí toma um susto e faz acontecer e destrói depois. O Ekitike coloca o jogo no bolso para falar assim: eu tô aqui, a presença é minha, e depois que ele chama a galera para ele, o elenco joga com ele e faz acontecer. Maravilha de resultado. A gente vai destrinchar maravilhosamente aí com os nossos parceiros como é que foi essas duas vitórias e como é que vai ser, como que a gente vai marcar de ir lá, né, pra Merseyside para pedir desculpa pro Careca, pro Humpty Dumpty, como diz o Rodrigo, porque não inventou moda além da necessidade, né, dessa vez foi necessário, né, Rodrigão? O Szoboszlai lateral, de resto, tudo no padrão e alguma coisa de novo aconteceu. Venceu 2 seguidas e venceu na Premier League com conforto. Maravilha. Agora eu vou pra ele que falou: "Eu não tô na escala, mas eu vou gravar". E eu valorizo isso, porque o homem sabe muito e o homem hoje vai dar show mais uma vez. Orlando, alegria demais no meu coração quando eu vi que você disse que independente de estar na escala ou não, conosco estaria. E aqui está. Seja bem-vindo demais. O orlandismo nesse episódio vai prevalecer. Boa tarde, Diego, Rodrigo, Nicolas, Daniel. Boa tarde, ouvinte. Episódio de vitórias, goleadas, sabe? Só felicidade. Foi uma semana de muita alegria aí. Vamos mandar um abraço meu para uma amiga minha, Bianca, lá da UERJ. Hoje falou comigo, tá falando comigo no WhatsApp. Eu falei sobre os números da Somos Liverpool. Ela elogiou o nosso trabalho e mandou palavras de incentivo e coisas boas. Então, um abraço vai para você hoje, Beto. Esse episódio é para você. Vamos lá, mais um episódio de Somos Liverpool aí, vamos arrebentar. Eu gosto disso, eu gosto dessa valorização do nosso trabalho aí. Você que está todos os dias com o Orlando, você tem sorte. O Dani, você direto de Liverpool, estava falando aqui no nosso pré-jogo, é um melhor que o outro e a galera postou, a galera comenta, a coisa tá demais. 10 gols nessa semana, nós vamos passar um pouquinho ainda pelo jogo do Karabag, mas
Fazia tempo que essa mesa não estava cheia e fazia tempo que a gente não tinha um episódio com 2 belas goleadas e 2 atuações muito consistentes, hein, Dani? É isso, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve. Acho que tinha bastante tempo, e se for precisar de outras 2 goleadas seguidas, talvez lá para 2028 a gente volte a gravar todo mundo junto, porque nada caminha para que isso vai ser o novo normal. Mas semana boa, semana de vitória, 2 bons jogos, níveis diferentes de enfrentamento, mas 2 jogos no Anfield e 6 pontos, 3 em cada competição, muito importantes, até porque Chelsea e United ganharam, como o nosso apresentador já falou, então o Liverpool precisava manter ali essa vitórinha para continuar colado na vaga para Liga dos Campeões. Então, desempenho bom, todo mundo jogando bem, quase uma contratação na reta final agora, acho que a gente vai falar sobre isso depois, mas não rolou, então a gente vai com o que tem aí para o resto da temporada. E com ele, Rodrigo, passamos de 230, aleluia, passamos de 230, rumo aos 250 até o final da temporada, porque esse é o número que vamos chegar. E semana inédita para nós há muito tempo. 2 vitórias, mesa cheia. Tem uma polêmica que eu vou jogar para você, mas não vou jogar agora para não perder a linha do episódio, mas seja bem-vindo demais. Salve, salve, Diegão, salve, amigos da mesa, salve, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui novamente com todos. Realmente, já tem um tempo que a gente não consegue colocar essa mesa lotada, assim, com todos os integrantes do grupo. É uma satisfação enorme estar dividindo a mesa com vocês novamente, o Rolandinho, Daniel, o Nicão, né? Um salve, nossos queridos ouvintes, né? Muito bom poder contar mais uma vez com a participação de vocês. Semaninha abençoada, né, depois de muito tempo. Tudo indicava que seria mais um jogo daquele complexo do Slot Machine 2 versão 25-26, né? Mas deu tudo certo. Apesar do susto inicial, o time começa a se encontrar com o decorrer da partida. Nos primeiros 20 minutos, meia hora ali, muito tenso, intensos, na verdade, né? Principalmente o Newcastle muito em cima, muito bola aérea, marcando pressão, a gente não conseguindo sair. Sai na frente, né? E as coisas parecem que iam degringolar de vez e o time meio que se encontra na partida e mais uma atuação de Gerrard, de Fernando Torres, de Ekitike e Florian Wirtz, né? A dupla sensação da temporada, porque esses dois aí têm um casamento perfeito dentro de campo, então a gente tem isso tudo para poder destrinchar, para poder falar, né? Avaliar essa partida aí e trazer nossas opiniões com relação a esses últimos jogos do Liverpool para vocês, galera. Bora pra cima. Eu vou iniciar esse episódio aqui falando um pouquinho de Champions. Vamos passar pela Champions League. O Dani trouxe tudo no meio de semana com um DL muito bom sobre essa goleada do Karabag. Aliás, a nossa frequência de episódios ela tá maravilhosa. Mas nós precisamos falar um pouquinho. Eu fiquei com inveja. Eu falei, pô, se o Liverpool não vencer o Newcastle, só o Dani vai ficar falando de vitórias, de jogos bons, tal. Então vamos dar uma passadinha pelo que foi esse jogo contra o Karabag, porque 6-0 é um placar que para o Liverpool não é normal e na Champions, precisando de saldo de gols para, né, se manter ali em cima, era também algo que não se esperava. A galera também, se alguém falar que esperava uma goleada diante do Karabag, você tá mentindo, meu amigo. Sinto muito, mas você está mentindo, porque o medo rondou todos os torcedores. O Rodrigo, eu começo contigo. 6-0, quarto lugar garantido, aquela posição boa na fase Liga da Champions, e que eu não vou dizer que nos dá certa tranquilidade, mas deixa os adversários possíveis. Tem ali Clube Bruges, Juventus, Atlético de Madrid, Galatasaray que nos venceu na fase Liga num jogo que foi bem ruim da nossa parte. O que você achou desse 6-0 contra o Karabag e a perspectiva aí para os adversários, para os possíveis adversários? Eu disse que a Juventus seria o melhor dos mundos por apresentar um perigo aí menor. Mas o que você viu desse jogo e o que você acha que pode pintar por aí? Bom, vitória necessária, né? Ainda mais da forma que foi, uma goleada necessária, na verdade, porque a gente já vinha já um tempo falando sobre isso, né? Rondou aí, né? Apesar dos últimos resultados, pairou aquela preocupação com relação
a como poderia ser, mas assim, é o que a gente já esperava, a gente já tinha trago aí no último episódio, eu basicamente, era para ter sido exatamente como foi. Uma vitória tranquila, se possível de goleada para poder, né, isolar ali a má fase, sumir com algumas coisas ruins, tirar aquela aura negativa e trazer um pouco de confiança para os jogadores, porque futebol também se resume bastante nisso, né? O jogador sem confiança, ele não consegue performar, né? Ele fica preso dentro de uma situação na qual ele não sai daquilo dali e a gente não consegue desenvolver como equipe, né? Parecia que era isso que estava acontecendo nos últimos resultados, principalmente na Premier League, e nada melhor do que um adversário que a gente sabia que era muito mais fraco, né, e que não iria ter uma pegada pique times que lutam contra o rebaixamento na Premier League para poder segurar a gente, né? Assim, seria algo absurdo o Karabag vir e conseguir jogar fechado como um Bournemouth da vida, sabe? Conseguir se dedicar 100% naquela marcação, aquele fôlego, até porque o ímpeto da Premier League é muito mais acelerado. Então, nessa aceleração, né, não só saiu com vantagem a nossa aceleração por parte do clube, como também por qualidade dos nossos jogadores. Então, o 6-0 foi muito acachapante. Eu acho que foi para passar a régua aí para a gente ir tranquilo para a próxima fase, já nos deixando numa situação mais confortável aí para esperar os próximos. Ver, né, como é que vai ser a definição dos playoffs, para já, de repente, imaginar os próximos confrontos, como podem ser, né? Então, mais uma vez, era uma partida que a gente precisava, os torcedores precisavam disso também, e a gente estava precisando, né, sair dessa nhaca, né? A gente veio de 5 resultados seguidos aí ruins pra caramba, e só uma vitória dessa para retomar a confiança. E eu acho que deu certo, né? E aí no jogo seguinte a gente consegue basicamente repetir a receita de sucesso que foi jogada no meio de semana. Orlando, vou contigo. 6-0 no Karabag, um jogo que, como eu falei, se alguém falar assim: "Né, eu esperava essa goleada", tá mentindo, porque muita gente estava esperando um jogo difícil, até porque o Karabag precisava do resultado para de repente brigar ali entre os 8, que se ele vence iria a 13 pontos. O Liverpool olhou para o azar, foi lá, chutou de Anfield, 6-0, vaga entre os 4. Qual que é a sua análise dessa fase liga, desse primeiro momento de Liga dos Campeões? Que você achou da equipe até o momento? Quarto lugar tá de bom tamanho pelo que apresentou, ou você acha que podia ter sido melhor? Não, poder ser melhor sim, ser primeiro colocado, você pode ser o primeiro colocado, você pode ser melhor, eu sou o quarto. Mas no sentido de mas no sentido de jogo, o Liverpool sim fez uma grande primeira fase, diferente da Premier League, foi mais constante. Teve um momento ali de dificuldade durante a competição, se foi um jogo, né, que vacilou, mas no geral passou com dominância aí, pegou o Real Madrid, passou o carro, pegou o Karabag aí, passou o carro. Assim, a minha análise de primeira fase da liga aí é isso. Foi muito boa. O Liverpool passa mais confiança na Champions League do que na Premier League, pelo menos por enquanto. Ô, Nick, antes de passar para o Dani aí para fechar Champions, fechamos em quarto lugar essa fase liga da competição. Qual que é o saldo que fica desse time aí na sua para o mata-mata da Champions League? Você acha que vem Juventus? Você acha que vem Clube Brugge? O que seria o mundo ideal aí para nós? Qualquer um menos o Atlético, né? A verdade é essa, né? Porque o Atlético é um trem. Tirando o Barcelona, os clubes de Madrid, eles são um problema na vida do Liverpool falando em competição europeia, infelizmente falando. Então, para mim, minha mulher, o sofá a Bruna falar nisso, ela assiste a gente direto, vai ficar muito feliz se agora todo mundo de câmera inteira. Ela perguntou para mim qual seria o melhor adversário possível para o Liverpool enfrentar. Eu falei que é a Juventus, porque eu já estava colocando que o Clube Brugge seria eliminado. E aí, nesse quesito, a Juventus teria que passar para o Atlético de Madrid pegar o Barcelona, né? Então, assim, cara, sendo bem transparente mesmo, mesmo.
quando você coloca no cenário que a Juventus, na desorganização que tá, na situação que está, é um adversário melhor do que o Atlético de Madrid, é só por conta da desorganização, tá, galera? Porque o Atlético de Madrid não é tão pior time no papel assim do que a Juventus. A Juventus vive um momento, entre aspas, até menos pior, vamos falar assim, mas o retrospecto do Liverpool contra o de Madrid é o que pesa na minha concepção. E, cara, falando em querido que fica de saldo, eu acho que o Liverpool demonstra muito mais quem é o Liverpool que o Slot queria montar na Champions League do que na Premier League. Porque o Liverpool que joga a Champions League é o Liverpool que todo mundo quer ver. 7 vitórias e uma derrota assim, num acaso, nada muito, tipo assim, nada muito a se culpar. Nossa senhora, acabou o mundo porque perdeu. Não é assim. E aí, como é que eu posso falar? 2 derrotas, quer dizer, desculpa. Então, assim, o cenário atual na Champions League, ele é muito mais assim, cara, é esse livro que eu quero ver do que qualquer outra coisa. Então, para mim, o slot no quesito Champions League até a fase de liga ter terminado, eu não vou falar de oitavas de finais em diante, até esse cenário atual, é o Liverpool que a gente esperava mesmo, que a gente exigia que ele apresentasse perante as metas, perante o elenco e etc. E ele apresentou mesmo na Champions League. Entre competições a vida é outra, tá, galera? Porque o futebol praticado na Champions League é muito diferente do praticado na Premier League. Então tem que ter essa ressalva sim. E ele merece todo o mérito porque ele conseguiu extrair o máximo possível do elenco e conseguiu esse terceiro lugar com bastante salvas e bastante mérito. Ô Dani, você que trouxe um direto de Liverpool bem completo, para a gente fechar esse papo de Champions, qual que é o saldo que fica para você dessa primeira fase, em comparação com o que o time vem apresentando na Premier League? A gente pode olhar e falar que tem 2 Liverpools diferentes em atuação, um time de Premier League que é muito inconstante, contra um Liverpool de Liga dos Campeões que jogo a jogo vem mostrando alguma coisa diferente e a gente espera que faça o mesmo que o PSG na última temporada e cresça e avance fase a fase. Qual que é seu feeling dessa equipe na Liga dos Campeões e o prognóstico para o mata-mata que vem por aí? Assim, eu acho que existem 2 Liverpools, mas não só isso. Muita gente acha que eu pego um pouco leve demais com o Slot, tá, e com o elenco no geral. Eu só acho que o trabalho dele é ruim num universo de outros trabalhos que também não são tão bons. Você para pra ver, você fala que existe um Liverpool na Champions League ou na Premier League. Parece bem claro, mas talvez o problema da Premier League seja a própria Premier League, porque o Tottenham tá bem mal na Premier League e conseguiu classificar. O Newcastle ficou lá em cima até a última rodada e tá na Premier League encontrando dificuldade com os torcedores reclamando de precisar contratar, de falta de gente na zaga, falta de gente no ataque. Contratou 2 centroavantes e quem começou o jogo contra o Liverpool foi o Gordon. O Chelsea mandou o técnico embora, por uma questão muito mais interna e tudo mais, mas a torcida criticava bastante o Maresca em vários momentos, e o Chelsea consegue ficar também entre os 8 na Champions League. A mesma coisa o City, que vem num momento de inconstância talvez que não é característico do Guardiola por 2 temporadas seguidas ter essa inconstância, e novamente está tendo, e consegue se classificar também. Então é complicado você olhar só para o Liverpool nisso. Eu comentei isso no nosso grupo esses dias, eu acho que o Liverpool tá fazendo um futebol medíocre em muitos momentos e acho que o Slot tem culpa, ele precisa achar soluções para os problemas que ele enfrenta, que são bloco baixo, bola longa, lateral na área e bola parada. O time não encontra essas soluções. Conforme o adversário vai jogando bola longa para o Liverpool, ele vai lá e acaba entregando um gol e dificulta o jogo. Mas não é só o Liverpool que sofre com isso. Se a gente olha para a tabela da Premier League, o City está inconstante, o Aston Villa está inconstante, voltou a perder hoje, né, acho que terminou perdendo, eu pra ser sincero, eu não terminei de ver o resultado do jogo. O Liverpool é inconstante, o Chelsea e o Manchester acabaram de trocar o treinador e aí tiveram uma melhora, mas tem que ver até onde essa melhora se mantém, ou é aquele respiro de quando você troca o técnico, dá uma refrigerada no vestiário, nas ideias ali. Então, assim, é uma Premier League que muitos times estão tendo dificuldades com os mesmos problemas que o Liverpool tem. Então acho que não dá para você olhar só para o Liverpool. Acho que é preciso ter uma cobrança, porque foi um investimento muito alto, era um time que tinha um bom elenco, e agora precisa achar soluções dentro do que trouxe no verão.
contratações de muito peso, quebrou aí 3 vezes o próprio recorde de transferências, então acho que isso é importante. Mas existe 2 Liverpools porque existe quase que 2 futebols hoje. Você olha um jogo de Premier League, um jogo de Champions League, como o Nicolas falou, é completamente diferente. Eh, o Qarabag ele é muito inferior ao Liverpool, mas ele não foi para jogar por uma bola, ele manteve um 4-2-3-1, ele tentou sair tocando bola, ele tentou manter o padrão de jogo dele, ele não se adaptou totalmente. Por isso que ele não conseguiu competir, porque o nível de investimento técnico, qualidade é completamente abissal entre as 2 equipes. Mas se ele se fechava, ele conseguia arrumar talvez mais dificuldade. E tem sido isso que tem acontecido na Premier League, só que com um nível que os times médios e pequenos têm um investimento muito maior e jogadores potencialmente melhores do que essas equipes pequenas da Champions League. Então, é um problema que não é o Liverpool só que enfrenta, eu gostaria de frisar isso, é quase todos os times ingleses na Premier League, dos grandes assim, né, os times que gostam de propor o jogo em tese. Para quem também acha que eu defendo o Arne Slot, eu tô muito com o Dani nessa leitura, muito, muito, muito. O trabalho é ruim, mas é porque o nosso universo de comparação ele envolve até outros contextos, tá. Então acho que o trabalho do Slot merece crítica sim. E uma coisa que eu acho muito engraçado, eu fiquei pensando isso, pensamentos intrusivos que acontecem, em dias de Liverpool. Porque tem esse coro aí de o Slot mandado embora, pô, manda embora no fim da temporada e tudo mais. Eu já fiz esse questionamento aqui. Seria muito louco, ver o Slot vencer a Champions League e ser mandado embora. Porque eu acho que seria um daqueles casos de o Liverpool ser parecido com o Chelsea, de ser campeão e manda o técnico embora logo na sequência, porque o próximo técnico que viria ia ter o seguinte, comparativo: ser campeão da Premier League na estreia e campeão da Champions na segunda temporada. Eu ia achar isso aquelas coisas muito loucas que só o futebol pode entregar. Dito isso, vamos falar dessa goleada diante dos Magpies. O Newcastle abre o placar, sai na frente diante O do Diego, o Liverpool. Prince quer falar. Manda aí, Dani. Eu não vi, desculpa. Nada, só um negócio só pra a gente entrar nesse jogo do Newcastle, que eu acho que vai fazer um gancho interessante. O Arne Slot, ele faz todo sentido ele estar sendo uma figura antipática, até porque as entrevistas dele estão horríveis, tá, péssimas. Ele fala frases que meio que parece que ele tá se colocando muito em cima, como se e tudo bem, eu acho que ele não mentiu em nenhum momento, ele ganhou a Premier League e o Liverpool só ganhou 2 Premier Leagues em 30 e caralhada de anos, mas talvez o jeito que ele fale isso, na melhor moda holandesa, não agrade muita gente. E acho que ele precisa achar soluções para problemas que estão sendo recorrentes. Mas talvez o único momento em que você podia cogitar realmente uma demissão, em que ninguém acharia que você quebraria o padrão da FSG, que normalmente gosta de tentar manter uma coerência ali nesse sentido, seria naquela sequência em que tomou a goleada do PSV, tomou a goleada do City, tomou a goleada do Palace, tomou a goleada do Forest, que ali eram resultados ruins em sequência. Agora não, o time parece dar uma equilibrada. Então isso com certeza eu acho que dá pra cravar que arrasta o Arne Slot até o final do ano. Talvez no final do ano isso seja reavaliado, e aí ele pode aparecer um outro nome, pode aparecer o Xabi Alonso ou qualquer outro que a FSG considere que pode dar essa resposta. Mas você imaginar que ele vai ser demitido agora com os resultados que estão tendo nesse último recorte, é você não entender que a FSG não costuma fazer isso. Para ela demitir no meio da temporada tem que estar muito mal, assim, bem mal. E mal mesmo, sem perspectiva de melhora, porque eu não acho que a FSG encare dessa forma o Slot, então por isso que eu acho que ele vai ficar. E essa partida contra o Newcastle talvez seja um exemplo, acho que ele vai muito mal na coletiva, antes do jogo, mas consegue dar uma mostrar em campo, o time dele mostrar em campo que tem qualidade, que pode sair dessa confusão, é só ele conseguir encaixar as ideias dele com o que a Premier League está pedindo nesse momento, e isso tem sido difícil. E esse momento, Daniel, não vai acontecer novamente na temporada, né, dificilmente o Liverpool vai tomar tantas goleadas em sequência assim, essa sequência de resultados. Ou era naquele momento, ou só numa reavaliação de fim de temporada. Foi cirúrgico, né. Eu tô contigo nessa e até não vou lembrar com quem que eu falei, realmente as coletivas do Slot elas beiram um absurdo, mas parece que é meio que um padrão do holandês de se colocar à frente de qualquer coisa e não ter essa autocrítica do próprio trabalho. Porque o Ronald Koeman lá no Barcelona, quando estava mal, e ele apareceu também como um treinador sensação e tudo mais, e de repente pinga num time grande,
Ele falava algumas coisas do Barcelona que, assim, pô, não sou eu que tô fazendo errado, é o clube que tá errando em algum momento aqui. E aí ele foi embora e eu, sinceramente, eu nem sei onde tá o Ronald Koeman agora. Mas ele também meteu os pés pelas mãos. E minha crítica ao Arne Slot, ela se estende um pouquinho também no que diz respeito a contratações. Porque o Geertruida também, pô, mais um holandês no time, aí também tá de sacanagem. Aí também Mas não. vale destacar que o James Pearce frisou isso em matéria essa semana, que ele foi anunciado como coach, não como manager. Em tese, ele tem menos influência nas tomadas de decisão, assim, de escolhas de nome, do que o entorno ali da FSG, o Edwards, o Hughes e tudo mais. Então, há de ver se ele que está indicando esses holandeses aí, pô, que teve o Gertrude indicado. O Dumfries, a própria Inter de Milão confirmou que o Liverpool fez ligações. Então, assim, foram mais 2 holandeses. E já tem alguns no elenco, mas não sei se é tudo ele, porque em tese ele não faz parte, ele não senta lá e fala: "Olha, eu quero esse jogador". Ele faz parte de uma equipe ali, né, com certeza perguntam, consultam, porque senão faz sentido você trazer um cara que o técnico não quer, mas que talvez ele não indique, ele não tem aquela liberdade que o Klopp tinha nos últimos anos, né. O Klopp meio que falava: "Olha, eu quero tal jogador", e a diretoria ia lá e pagava 85 milhões de libras no Darwin Núñez, entendeu. Não é bem assim. É, eu sinceramente espero, daqui a pouco os caras trocam aí, a gente vai estar usando laranja aqui, porque não é possível tanto holandês no mesmo time. E o meu único problema não é nem com a nacionalidade, é que depois o cara vai embora, o treinador que chega tem um monte de holandês ali, e os cara, o bom do holandês é que ele sabe lidar com água, né, eu nem sei se tem tanta água assim em Liverpool, porque depois você não tem onde é que enfiar esses cara. Mas chegando aí na Premier League, essa goleada contra o Newcastle, o Liverpool saiu perdendo, fez um primeiro tempo ok. Eu confesso pra vocês que eu critiquei a escalação, tá, de saída. Mas a hora que eu olhei para o banco, eu falei assim: "Pô, é o que tem de saída". Pensando que você tem 5 substituições, pô, não tá ruim. E não teve mesmo, porque Ekitike, Hugo Ekitike, no final do primeiro tempo falou: "Espera aí que eu vou resolver nossa vida". Foi lá e virou o jogo, colocou o Liv e 2 belos gols. Um numa troca de passes ali insana dentro da área, aliás o Wirtz tá, cada jogo ele desabrocha um pouco mais, e o biquinho do Ekitike no segundo gol foi um negócio, lembrou muito o gol do Ronaldo na Copa de 2002, o recurso de você usar o biquinho no momento certo para essa bola cair na lateral da rede e o goleiro não ter chances de defesa. Ô Rodrigo Barbosa, eu começo com você porque eu tenho eu vou jogar uma pergunta aí, a galera já a LFCX da vida já começou isso daí, eu falei: "Eu vou provocar Rodrigo Barbosa". Hugo Ekitike e Florian Wirtz, eh já superaram por quanto Gerrard e Fernando Torres, ô Rodrigo? Que você viu desse 4-1 e, pô, fala um pouco dessa comparação aí que, assim, eu gosto dessa nostalgia do torcedor, até acredito que muitos são levados a fazer essas comparações, porque fica vendo cortes aí na internet, aparece Gerrard e Fernando Torres e tal, mas assim, vamos combinar que vamos com muita calma torcedores, calma. Que você viu desse 4-1 e me diz o quanto já passou Florian Wirtz e Ekitike da dupla Gerrard e Fernando Torres. Brincadeiras à parte, ainda em nada, né. Pô, a dupla tá começando agora, começo de ajuste, não só do time, mas dos próprios jogadores no elenco e tudo mais, se entrosando cada vez mais, é verdade. Eu mesmo acabei sem querer fazendo a brincadeira já no início da do episódio, porque, de fato, remete muito, né, um atacante, um meio-campista, né, os 2 se entendendo muito bem, né, surgindo trocas como é que eu posso dizer, de favores um entre o outro, um dando assistência para o outro, um ajudando o outro a marcar gols. Então, assim, acaba que, né, essa comparação vem à tona e é muito bacana, ok, mas, assim, com relação ao quanto já passou, se um dia vai passar, né, em questão de números ou gols, a gente ainda tá no início do processo para poder ver isso, né. De Com título já relação alcançou, né. porque eles não ganharam nada basicamente, então então realmente quanto a isso não dá nem para poder, botar na disputa, vai ter que ser com relação à somatória de gols e assistências mesmo. Agora com relação ao jogo, um jogo que, o início do jogo se mostrou o que eu já imaginava, né, o Newcastle
vem numa atuada interessante, né? Ao longo dos anos, essa é a verdade, né? O Newcastle, o grande trabalho do Ed Howe aí, já vem um bom tempo já consolidado ali, pelo menos entre os 6, 7 melhores times da Premier League, né? Ao longo dos últimos anos. Então já imaginava um jogo difícil, né? Até achei que o Voltmade poderia iniciar a partida, eu não entendi por que que ele começou no banco, não tinha as informações com relação a isso. Mas é um alemão que chegou também há pouco na liga, tem feito os golzinhos dele, então, como a gente tem sofrido com o jogo aéreo, isso já me preocupava. Mas apesar do Voltmade não ter começado o jogo, o time sofreu, sim, muito com questões do jogo aéreo. O início do jogo foi um bombardeio, foi um amasso, né, tanto de pressão quanto de bola alçada na área pelo time do Newcastle, e a gente estava perdido no meio daquilo dali. Foi ali uns 20, 25 minutos, quase meia hora de tensão total, né? Eles chegaram a colocar a bola na trave, enfim, o time estava bem afoito com relação àquilo que aquela pressão que estava sofrendo do Newcastle, não estava sabendo lidar com aquilo dali. O Nicolas já trouxe, né? Infelizmente, desta vez foi-se necessário trazer o Szoboszlai já como lateral direito, que a gente não tem nenhum, né? Então, né, a volta do Konaté minimizou o que poderia ser a zaga, que de repente a gente teria o Gravenberch fazendo essa linha de defesa, né? Poderia desconfigurar ainda mais o time. Então deu para dar uma mini ajustada ali. Desculpa, o Szoboszlai já vem há algum tempo fazendo essa função, então foi minimamente dentro do padrão dele. Mas o time estava bem perdido. E aí a gente toma o gol, né? Um belo ataque ali, uma jogadinha bem típica de ponta inglês, né? O cara domina, já corta e bate cruzado, né? No contrapé do goleiro, matando o Alisson. O Gordon faz 1-0. E aí, acho que a gente, por incrível que pareça, após o gol, é a hora que eu acho que o time meio que começa a se situar na partida, depois dessa pressão inteira, né? Então a gente começa a botar a bola no chão, começa a trabalhar melhor, o Virtus aparece mais pro jogo, né? Começa a se desenvolver, o Ekitike, numa noite, né, incrível, acaba se sobressaindo ali e faz os 2 gols, faz o gol da virada muito rápido, a gente empata, logo em seguida a gente já vira o jogo, né? Por falar em comparações, o gol até do Ekitike é semelhante a um gol do próprio Fernando Torres, só que foi contra o Chelsea na época. A única diferença é com relação à posição do pé, né? Que o Fernando Torres vira o corpo para dar uma chapadinha no canto, na saída do goleiro, e o Ekitike ele dá um biquinho a lá Ronaldo, como mencionou o Diego. Mas assim, o estilo da jogada foi bem parecido. Então, assim, agora é o momento de que vão haver esses comparativos e é positivo, nesse sentido é positivo, porque foi uma dupla, né, que realmente encheu os nossos olhos para quem pôde acompanhar Fernando Torres e Gerrard. A gente tem até relatos de amigos próximos que gosta muito do Fernando Torres justamente por conta desse período dele no Liverpool, mesmo sem torcer para o Liverpool, então isso é muito interessante. Então, depois que a gente faz o 2-1, voltando para a partida, né, o time de fato se sobrepõe, né? A gente começa a ter as rédeas do jogo, a gente vai para cima, a gente chega no terceiro, no quarto gol, né? O time é dominante. A segunda parte é um jogo totalmente diferente do que foi o primeiro tempo, é totalmente diferente. O time muito tranquilo, né? Não, poucas investidas de contra-ataque do Newcastle para poder dizer assim, caraca, nos assustar. Teve até um lance que o Alisson fez uma puta defesa, mas o lance acabou sendo invalidado porque já estava em posição de impedimento. Então, assim, foi um segundo tempo que realmente eu não via há muito tempo contra uma equipe forte, né, local, e principalmente uma virada de jogo. Eu não lembro da gente ter virado um jogo nessa temporada, principalmente na Premier League. Se o Daniel aí, que é o nosso mestre dos números, se soubesse, puder trazer, eu não lembro da gente ter conseguido virar um jogo nessa temporada. Então, isso reforça ainda mais esse movimento do que foi, de fato, essa partida para o Liverpool. Eu espero que seja a virada de chave para o restante da temporada. Então, voltando a falar sobre o que eu disse com relação ao jogo contra o Karabag, que às vezes os jogadores precisam de um jogo como esse para pegar confiança, talvez essa partida do Newcastle seja esse jogo para que a gente pegue confiança na Liga. Não estou dizendo que a gente vai voltar a brigar por um título, não, mas para ficar ali entre os 4 primeiros, ali, conseguir nossa vaga tranquilamente para a próxima UEFA Champions League através da Liga, eu acho que seria muito importante a gente conseguir fazer com que esse jogo contra o Newcastle seja a nossa virada de chave. Então a gente termina muito bem o jogo, eu acho que deu uma apaziguada momentânea em relação ao momento do slot. Aproveitar um pouquinho do gancho do que vocês falaram, né, já que eu citei o slot. O problema do slot, ao meu ver, ele está sendo um Erik ten Hag 2.0. É um cara arrogante que às vezes se perde nas falas, né? Ele se põe um pouco acima daquilo do que ele é.
Talvez seja o estilo neerlandês, talvez os caras sejam assim, talvez seja porque o cara realmente está sofrendo muita pressão e aí o momento dele desabafar, ele acaba desabafando de uma forma errada. Como disse o Daniel, ele está certo, né? De fato, o Liverpool só tem 2 títulos de liga nos últimos 30 anos. Só que isso não faz com que ele seja maior do que a instituição, né? Não só essa, mas qualquer uma que existe no futebol, até a menor possível, né? Seja da quarta divisão, qualquer clube é maior que qualquer pessoa. Então, assim, eu acho que ele está se perdendo nesse sentido, mas entendo o momento que ele vem passando. Eu sou um dos maiores críticos com relação às investidas dele nos últimos jogos. E certamente seria um dos primeiros a elogiar também quando vê que as coisas estão voltando ou estão caminhando por um sentido minimamente coerente dentro do campo e bola. Então, com relação ao slot, eu acho que é um pouco disso, né? E seguimos para a próxima rodada aí. Espero que a gente consiga manter essa aura positiva, principalmente de gols, para os próximos jogos. Só antes de passar aí, esse lance das entrevistas, eh, eu acho que o Slot ele criou uma antipatia com o torcedor por N motivos, tá. Mas eu tenho a impressão de que qualquer coisa que ele falar, vai ter uma interpretação, assim, muito maior do que de fato ela foi. Se ele falar que o time tá bem, vão falar que ele não tá vendo o jogo. Se ele falar que o time tá mal, vão criticar a mentalidade dele em todo aquele papo de: "Ah, o cara não tem que falar isso, não sei o quê, porque você tá jogando na imprensa". Então acho que a melhor coisa era ter alguém no clube pra falar assim: "Slot, ó, essa coletiva vamos evitar determinados assuntos e você vai se ater somente a isso", pra tentar minimizar, porque assim, eh, as falas dele, como eu falei, é um perfil do treinador holandês. O Van Gaal falava muita besteira no Barcelona, na própria seleção holandesa, cansou de falar besteira. O Ronald Koeman. Então, assim, é um perfil deles. O Van Nistelrooy também já cansou de falar besteira. O Van Basten, quando pegava em microfone para falar na televisão também, era sempre um show. Então, assim, a personalidade da nacionalidade. Mas eu acho que tinha que alguém dar um toque nele e falar assim: "Cara, assim, você tá puto, tá todo mundo puto, você tá externando a sua chateação com a situação de uma maneira que isso aí tá voltando pra você numa proporção muito maior". Enfim, o Orlando, 4-1 no Newcastle e um jogo em que o Ubek Ekitike e Florian Wirtz mostraram esse entrosamento aí que a galera já Fernando Torres e Steven Gerrard 2.0. Que você viu desse jogo e como que você analisa essa melhora pequena do Liverpool enquanto conjunto, numa situação em que a gente foi a campo sem um lateral direito, que é impressionante, a gente parece que vai no mercado, compra os caras vêm com problema. Mas como é que você viu esse pequeno estalar de dedos aí de algo dando certo para essa equipe, num momento em que a gente tem que olhar para o campeonato inglês e falar assim: "Bom, vamos buscar um G5? Vamos buscar um G4? Vai ter quinta vaga, tudo bem, mas o G4 é mais garantido, porque briga por título, acho que já foi". Que você viu desse 4-1? Diego, eu vi um jogo assim muito, como disse o Rodrigo, muito difícil de início, né? O Newcastle muito em cima do Liverpool, ganhando segundas bolas, jogando bola na área o tempo todo. Em contrapartida, eu não sei se por conta de um cansaço, não sei se porque o Liverpool se encontrou no jogo. A partir do gol de empate, principalmente, o Liverpool passa a ter muito espaço, tá? Você pega o segundo gol do Liverpool, o jogo estava empatado ainda. O contra-ataque, o Liverpool encaixa, o Kex dá um passe direto lá para o ataque. Foi que quer sair no mano a mano com o zagueiro do Newcastle. E assim, isso é uma coisa que é raro na Premier League. Você ter um passe que corta o campo todo, passe rasteiro ali, foi muito forte. Um time que está jogando fora de casa, o Newcastle, não tinha por que, por exemplo, dar um contra-ataque como aquele no final do primeiro tempo, sabe? Então aqui não é para diminuir ou desmerecer a vitória do Liverpool, mas eu acho que o Newcastle, a partir de certo momento, o Liverpool conseguiu entender essa pressão e começou a sair dela. E aí você, por exemplo, você pega nesse segundo gol, que eu acho que é um bom exemplo, você tem 5 jogadores do Newcastle na imagem ali no campo de ataque, dando um, entendeu? E aí o Ekitike pegando mano a mano, dificilmente, né? Assim, só um zagueiro de zagueiros de world class teriam capacidade de parar o Ekitike assim. É difícil, né?
Então, assim, em certo sentido, o fato do Newcastle vir para cima, do Newcastle propor o jogo, do Newcastle tentar jogar, tentar abafar o Liverpool, proporcionou que o Liverpool. E aí tem um outro mérito, agora, um mérito para mim do Liverpool. Os jogadores do Liverpool estavam tecnicamente bem. Então, o Ekitike acertava o drible, o Wits acertava o drible, eu acertava o passe, o Szoboszlai do lado direito ali, contribuindo nas jogadas de ataque ali. Impressionante como ele joga de uma maneira elegante. O futebol dele é tão bonito quanto a aparência. O cara, lindo. Então o Liverpool começa, e aí a partir desse momento que o Liverpool consegue sair da pressão do Newcastle, não começa a quebrar as linhas de marcação do Newcastle, meu irmão, passa a ter um campo absurdo para jogar. Isso é muito característica de time que joga marcando pressão. E aí, depois do 2-1, o jogo muda totalmente. A gente costuma falar que cada jogo é uma história, né? Isso é uma coisa que meu falecido avô me ensinou e é muito verdade. A gente pode dizer que cada tempo é uma história. Se for pegar o jogo, a gente vai cortando ele e fazendo um micro corte, você vai vendo histórias diferentes dentro do mesmo jogo. E aí, a partir da virada do Liverpool, parece que aí entra o que o Rodrigo falou, a confiança, técnico dos jogadores, todo drible entra, todo passe acontece, e o Newcastle acaba virando uma presa fácil, sabe? Embora tenha bons jogadores, tá? No Newcastle você tem lá o Barnes, que joga muito bem, você tem o Gordon, que é perigoso, tem um time bom do outro lado. Você tem um Trippier na lateral direita, embora tenha saído ao longo do jogo, mas é um bom lateral. Você tem um time bom do outro lado que tenta jogar. Só que quando o Liverpool encontrou, começou a contar esse passe nas costas. Talvez o Newcastle da partida ali fosse mais interessante mudar um pouco sua estratégia, tentar recuar um pouco mais, se recompor, para depois para mudar esse momento no jogo. Não foi o que aconteceu. O Liverpool acaba fazendo 4 gols, merecido, tá? Se você for pegar esse jogo, esse resultado pelos primeiros 30 minutos, seria demais, mas pelo restante do jogo, sim. O cara cedeu muito espaço, aí você pega um Wits, se você dá espaço pro Wits, pro Gapo, o Ekitike principalmente, cara, o Ekitike cresce a cada dia. É um tipo de centroavante que ele é grande, ele é meio desengonçado na aparência, né? Porque ele tem muita perna, mas ele tem muita técnica, ele tem uma passada boa, ele corre bem, ele domina a bola, e aí, como o quadro da perna dele é muito longo, ele mantém a bola lá na frente. É difícil o cara tomar sem fazer falta. É um cara difícil de você marcar, e ele participa muito do jogo. E aí você tem o Wits e o Gapo ali fechando essa trinca do lado esquerdo do Liverpool, você acaba, sabe, se você der espaço, você vai tomar. E do outro lado você tem o Mohamed Salah e o Szoboszlai também, que sempre. O Mohamed Salah e o Szoboszlai me lembram um pouco, tá? Aquela época lá que o Arnold avançava pelo lado direito e tinha o Salah ali jogando junto com ele. Acho que hoje o Szoboszlai, quando tá pelo lado direito, faz muito isso. E Frimpong também faz com o Salah. É essencial pro jogo do Salah que esse lateral suba muito também. Porque os jogadores do Liverpool, em geral, têm essa característica de concentrar o lado esquerdo vindo para dentro. O Gapo, o Wits, o próprio Kitike vem tabelar muito o lado esquerdo. Então o Salah fica muito lá direito, tem que ter essa passada do lateral, que senão ele fica sozinho e funciona muito bem, sabe? Então é isso, foi um jogo que no fim foi um placar justo, achei, e o Liverpool, depois que o Slot encontrou o posicionamento do time, acho que o Ed Howe não conseguiu um contra-remédio, um efeito, alguma coisa que tá assim, você acaba levando 3-4, vira uma acaba virando uma presa fácil. E aí fica aqui o. Aliás, teve gol perdido também, né? Eu no primeiro tempo ainda, antes do 1-0, que a gente quer sair na cara do Nick Pope, acho que ele tentou uma finalização um pouco infeliz, porque não tinha como encobrir ali, o Nick Pope estava dentro do gol e ele estava muito em cima do goleiro. E no segundo tempo, acho que o próprio Ekitike rouba uma bola do Burn de costas, sai na cara do gol e acaba também perdendo. Poderia ter sido mais, tá? Poderia ter sido uns 5-6 pela chance que o Liverpool perdeu. E aí fica aqui o último ponto positivo, mais uma grande defesa do Alisson. Tudo bem que o lance não estava valendo, mas que defesa. Todo mundo na frente ali, o chute da entrada da grande área, se eu não me engano. Estou puxando de cabeça, mas acho que foi sim. E o Alisson mais uma vez provou porque que ele é ídolo do nosso amigo aí, do nosso ouvinte e amigo Otton, que gosta muito do Alisson. Um abraço para você, Otton, inclusive. Então é isso, minha análise preliminar do jogo é essa. Alguns detalhes interessantes aí.
Primeiro deixar um beijo no coração da Cris, que mandou mensagem pra mim e falou: "Estou satisfeita com o Liverpool". Cris, você é nossa ouvinte símbolo aqui, impressionante. Um abraço para o Cleiton, que estava trocando ideia comigo no meio de semana sobre o que foi Liverpool e Qarabag. Cleiton, você falou pra mim que fazia tempo que não mandava salve, tá mandado aí pra você. Nesse jogo teve um detalhe interessante, né, o gol do Konaté e a entrevista no pós-jogo, que ele falou: "Foi uma semana difícil pra mim e pra minha mãe". E esse jogo representa muito para o que foi essa semana. O Konaté que voltou antes do tempo previsto por conta da crise no setor defensivo, né, ligou para o slot, falou: "Pô, eu quero jogar". E essas coisas são sempre um problema, porque normalmente quando o jogador está mentalmente, cansado e vem carregado de algum fator externo, normalmente ele não vai muito bem. E o Konaté fez uma partida muito boa, deixou seu gol, dedicou para o pai. E isso é bacana de ver, isso daí é bastante interessante, esse componente humano do futebol ele faz bastante a diferença. Às vezes ajuda, e às vezes mostra que são fatores que podem mudar um pouquinho a chave do jogador. Espero que o Konaté continue com partidas muito boas, como a que ele fez contra o Newcastle. Ô Dani, eu vou contigo, que eu vou te aproveitar muito que não tem DL essa semana, você prepara que você vai gastar tudo aqui. 4-1 no Newcastle, contra um time muito bom, esse time do Ed Howe é bem interessante de se ver. O Rodrigo pontuou uma questão, a ausência do Voltmade no time titular, e o Orlando trouxe outro detalhe que é pouco explorado também, essa característica do lateral direito que passa para ajudar no jogo do Salah. O que você viu desse 4-1 e você acha que o Voltmade podia ter criado problemas maiores se tivesse saído como titular? E Szoboszlai tem que continuar ali na lateral direita até que tenhamos alguém fisicamente decente para assumir aquele posto e meio campo ali a gente se vira com o que tem? Cara, assim, eu não acompanho muito o Newcastle semana após semana pra saber por que ele decidiu o Gordon nesse jogo, porque ele tem o Wissa e o Voltmade, então não sei muito bem o que aconteceu. A questão é que o Gordon ainda fez o gol, né, numa jogada que eu acho que, pelo jeito que foi, talvez o Voltmade não conseguisse fazer. Acho que ele te dá mais jogo aéreo, é um cara que, pelo pouco que eu vi jogando pelo Newcastle, acho que ele vai te contribuir com gols, e ele não é um 9 duro, ele consegue se movimentar, não tanto quanto o Ekitike, mas é um bom jogador. Mas eu não sei exatamente por que o Ed Howe optou pelo Gordon. Eu vi muitos torcedores do Newcastle comentando isso, que achou que não veria mais o Gordon centralizado depois de contratar 2 centroavantes. Mas a gente sabe que esses 2 centroavantes não eram o plano inicial do Newcastle. O Newcastle teve a janela muito atrapalhada, porque opa, o Nick sabe algo. Diga, Nick. O Issa tá voltando de lesão e o Otemade tá muito mal, muito mal. O Ed Howe fala que pela boa fase do Barnes, lembrando que o Barnes vem de boas rodadas da Champions League, etc., ele preferiu colocar o Godin centralizado porque ele já sabia aquilo que você falou no começo do episódio, que o Newcastle jogaria no contra-ataque, na reação, e jogando com, entre aspas, um falso 9 na velocidade seria um essencial para tentar punir o meio-campo do Liverpool, que não é um meio-campo marcador. Porém, todavia, entretanto, não deu certo. E o Gordon costuma jogar bem contra o Liverpool. No jogo da ida ele foi expulso, ali deu uma cagada, mas normalmente ele joga bem. Acho até que funcionou durante um período ali, né, aquela pressão que a gente citou. Mas assim, a questão é que a janela do Newcastle foi muito atrapalhada, porque eles tinham negociado com o Ekitike, até o Liverpool fechar com ele, eles perdem o Ekitike. E aí fica naquele negócio, não libera o Isaac, libera o Isaac, não libera o Isaac, o Brentford não liberando o Wissa, e a situação se enrolando, eles tiveram que achar um nome. Tiraram o nome do bolso aqui, né, porque ganharam o Voltmade que, pô, o Bayern de Munique queria, mas não estava disposto a pagar aquele valor. Quando você tem essa configuração acontecendo, o time que é dominante na Alemanha não tá disposto a chegar a tal valor, talvez fosse ali o desespero de você perder o Isaac e precisar trazer um nome pra torcida falar: "Olha, a gente trouxe, ele começa bem, pelo que o Nick falou, não tem jogado tão bem". Então, o Nick me ajudou a responder essa questão do Newcastle. Quanto ao Szoboszlai, eu acho que a questão é que você perde muito no meio em algumas partidas sem ele. O McAllister não marca tão bem, e não tem marcado tão bem nessa temporada,
O Gravenberch acho que fez um bom jogo e segue fazendo uma boa temporada, mas ele não é o, sei lá, o Moisés Caicedo nesse sentido de proteger ali atrás, ele é um cara que tem muita qualidade técnica, que fez um excelente jogo, mas ele não é um primeiro volante de origem que vai impedir, interceptar a bola o tempo inteiro, desarmar. Então acho que o Szoboszlai ele dá uma intensidade para o meio de campo do Liverpool que é necessária. Por exemplo, se no próximo jogo não tiver voltado o Joe Gomes, que deve voltar, mas se acontecer alguma coisa, eu pensaria em ir com o Jones por ali, só para ter o Szoboszlai no meio de campo, que eu acho que ele fortalece muito num jogo contra o City, que vai ser um jogo, em tese, muito mais em que ele vai ter uma disputa ali de controle do jogo do que esse jogo contra o Newcastle. Mas dentro desse contexto que você não tinha ninguém, o Jones voltando de lesão, acho que o Szoboszlai ali foi o certo, era o que tinha pra fazer, né, a não ser que se botasse alguém da base. E aí só pra destacar outra coisa do jogo, todo mundo já falou muito do Ekitike e ele vem produzindo muito, o Wirtz também subiu muito de produção, mas o Kerkez ele, apesar de ter tido uma inconsistência ali no lance do gol do Gordon, ele dá essa boa assistência para o Ekitike e faz um bom jogo no geral, ele vem subindo de produção pouco a pouco. Acho que é interessante das contratações, ele tá sendo a que foi mais criticada por sequência de atuações ruins, no geral, mas ele vem subindo de produção e acho que vem mostrando que pode contribuir. Ainda não é nem uma sombra do que a gente viu no Bournemouth, mas começa a dar sinais. Acho que aquele passe que ele deu para o Ekitike foi um bom passe. O Newcastle estava muito aberto, o Ekitike finaliza muito bem, mas acho que foi um bom passe e o time vai aos pouquinhos crescendo de produção. Konaté também, uma grande partida, nem se fala do contexto todo do pai dele. Falaram que ele inclusive não estava relacionado, ele tinha mais um dia de folga, devido à questão do pai, mas ele, diante do que aconteceu ali das lesões do John, do Gomes, do Frimpong, ele pede pra jogar e vai muito bem. Bom ver jogadores bem de produção, bom ver jogadores que já estavam bem, como o Ekitike e o Wirtz, continuando muito bem. E o Salah, acho que precisa só dar um clique ali, ele dá assistência pro gol do Wirtz, mas eu acho que cada vez mais ele jogando na ponta, perdeu um contra um, ele não consegue ganhar dribles, o gol de fora da área, aquela lance que ele cortava pra dentro e batia, tá ficando cada vez mais raro. Acho que a gente vai ter que começar a ver o encaixe talvez do Salah, mais centralizado e menos aberto para isso funcionar. Talvez se voltar aquele 4-4-2 que ele tem usado aí em algumas partidas, isso possa fazer sentido. Ô Nick, eu vou contigo agora, porque precisamos ouvir o outro lado, né? Manda aí, Orlando. Antes do Rapidinho, Nick, rapidinho. Orlando. Só que solidariedade, né, ao Konaté e falar como é legal em relação o jogador que quer jogar, que ele vê a situação, fala, opa, o time tá precisando, então vou voltar antes e tal. Isso é legal, porque a gente, como torcedor, a gente gosta, a gente imagina que fôssemos nós, a gente faria tudo para estar defendendo as cores, sempre que precisasse, então é legal quando isso acontece. O, o Dani trouxe o detalhe aí do Kerkez, e eu concordo bastante. E eu vou até jogar isso pro Nick, porque uma coisa que tem me incomodado é a atuação abaixo do Salah. Abaixo em comparação com as outras temporadas, evidente, mas eu acho que essa mudança de perfil do grupo, essa mudança de estilo de jogo, nós também estamos perdendo um pouco do melhor Salah que a gente conhece. O Nick, nesse 4-1, o Salah teve aí uma assistência, teve alguns brilharecos durante a partida, isso daí é interessante, mas para ele, Salah, parece que não tá legal. Você percebe ele incomodado em campo e fica aquela questão, até onde o Salah vai aguentar as próprias atuações e até onde vai ser o momento que ele vai voltar a ligar aquele modo fominha que por muitas vezes nós falamos aqui desse comportamento dele de querer, puxar para si, protagonizar situações de ataque que ele tem companheiros abertos. Você acha que ele poderia aprender um pouco mais por conta do perfil dos outros jogadores ou ele tem que buscar retomar essa sua caminhada de gols aí? Primeiro ponto de tudo, você curando o que eu vou falar aqui, tá, galera? Quem quiser ficar com raiva de mim pode ficar. A era do Salah acabou. Já falei com a galera no off, já falei com o pessoal, eu já falei já. Se o slot não sair, ele sai. Não tem meia água, não tem meia desculpa, acabou, acabou. Um cara do ego do tamanho do Salah não tem como manter uma relação distorcida como a relação com o slot ficou. Então, ele, portanto que em 2 atuações de gala do Liverpool, ele foi a menor nota do ataque no SofaScore e no outro aplicativo lá, esqueci qual é o nome do aplicativo lá que a Europa usa também.
Então, assim, dá pra ver que ele não tá mal, ele não é o pior jogador do elenco, ele não é aquele cara monstruoso. Mandou, gente, vamos colocar em prática o que o Rodrigo falou no episódio passado. O Gakpo tá com média de nota melhor do que a dele. O Gakpo tá rendendo melhor do que ele. E aí, tipo assim, o que é curioso pra mim é que quando eu penso no Salah, eu penso naquele cara que decide. Penso naquele cara que, tipo assim, pra mim, pra me lembrar do Salah, é um gol, nunca faltar brocar, nunca deixar de dar uma assistência, chamar a responsabilidade em certos momentos e etcétera. Ele não tem feito isso em grande parte dos jogos. Quando ele faz, acontece coisas bastante desnecessárias. Porém, todavia, entretanto, velho, o Salah ele não tá com a mesma intensidade que eu já vi, velho. Ele não está. E aí, assim, eu vejo demais que tem pra onde ir, tem pra onde mudar e tudo mais. Eu concordo que tem todos esses caminhos aí. A pergunta que eu faço é: o cara mais egocêntrico do elenco já foi dito por outros atletas que é, e tem atleta que lida bem, tem atleta que não lida. Esse cara vai aceitar ser só mais um na frente do elenco? Esse cara vai aceitar não ser o cara que carrega o piano e os outros jogam pra ele? Esse é que é o ponto. E é igual eu já falei outra vez, eu falo de novo. O Salah ainda tem um ponto. O Salah, ele não vê aquele problema que os jogadores europeus, os jogadores latinos têm de ir para a Arábia. Para ele, se ele for para a Arábia, não é um problema. Assim como não foi para o Mané ir para a Arábia quando saiu do Bayern, não vai ser um problema para o Salah ir para a Arábia se ele sair do Liverpool. E aí a gente tem que colocar em prática que dinheiro não vai faltar caso o Liverpool esteja disposto a negociá-lo. E assim, eu não sei se o caso, né, caso eu esteja errado, caso o Salah aceite ficar com o Slot como treinador, eu não sei como vai ser, porque é muito ruim, porque o Salah não é o mesmo, ele não rende igual, as coisas não fluem iguais, e aí entra o que eu falei, quando o jogo passa pelos pés dele, a coisa não é igual quando o jogo passa pelos pés até mesmo do Gakpo. O Pierce falou que devia ter jogos que o Gakpo dá dor nas vistas de ver, fato. Mas tem jogos também que o cara rende, como foi o jogo contra o Newcastle. O cara entrou, assim, ele faz muito bem a função dele, fez muito bem a função dele. E aí eu também tenho que dar ressalvas também, que eu não sei até onde a fase do Kirkes, o momento de oscilação do Kirkes atrapalha o Gakpo. Aí também eu não sei até onde vai. Porém, foi um jogo que era para o Salah ter feito gol, velho. Ele perde 2 bolas na cara do gol na perna esquerda. É lance que se tivesse 2-1 para o Newcastle e o Salah perdesse, que foi a mesma coisa que aconteceu no do Liverpool contra o United, que ele perde uma chance na perna boa, ele vai lá e chuta a bola de novo pra fora. Ele não chuta nem a bola no gol na perna, quando a bola fica na perna boa dele. Isso desgasta. É desgastante ver. E aí eu tenho que falar, a gente só tá dando essa moral toda pro cara, a gente só tá falando pouco do cara, a gente só não tá querendo o cara no banco, porque ele é Mohamed Salah. Ele só é o maior competidor de Rooney e Henry jogando em casa. Ele só é um dos maiores artilheiros da história da Premier League. E é por isso que ele não tá sendo massacrado em críticas. E tá tudo bem, porque depois de 8 anos, uma temporada abaixo, você não tem que também marretar o cara, não. Mas deixar claro que a temporada dele é abaixo de quem é Mohamed Salah, isso é fato. Isso é fato. Isso já vem desde fevereiro de 25. A volta da virada do ano do Salah já não era boa, já não foi boa. E aí ela continua se arrastando. Ela continua se mantendo dessa forma. Não tem informações do porquê, não consigo identificar algo que não seja extracampo, não acho que o elenco esteja atrasando o cara. O elenco mudou a maneira de jogar, mas a bola chega para ele também. Que está na tabela que ele fez com o Virtus, uma excelente tabela. Ele acha o Virtus num facão maravilhoso pro Virtus bater aquela tacada de sinuca no canto do goleiro. Pô, podia jogar 3 luvas que ele não ia buscar aquela bola. Mas falar pra mim que o Salah vem ok, não, ele não vem, gente. Ele não vem. Os números dele são muito abaixo pra quem ele é.
Se quiser comparar o Salah com o Anthony Gordon, se você comparar o Salah com o Calvert-Lewin, se você comparar o Salah com o Issa, aí a gente vai falar que ele vem bem. Agora, se a gente comparar o Salah com toda a ponta da Premier League, velho, assistências, passe para gols, ele não vem bem, velho. Não tem o que fazer. Eu concordo muito com essa leitura aí do Salah, ó, ainda bem que você pontuou, Nick, porque eu ia colocar. 8 temporadas muito boas, o cara tem crédito, ele criou, pra si próprio esse crédito. O Dani trouxe, ó, tô travando trava-língua aqui. O Dani trouxe, pela primeira vez em 9 anos, o artilheiro do Liverpool na temporada não vai ser o Salah. E eu acho que é bom ter essa mudança aí, de repente, até para o Salah, pô, voltar a próxima temporada, se eu não me engano é a última dele. Não sei se vai renovar contrato, mas é interessante ver que a gente tem o Hugo Ekitike quando chegou, eu falei do Isaac, falei assim: "Ó, eu acho que o nosso centroavante nós já contratamos. Acho que gastar dinheiro no Isaac é muita coisa". E dito e feito, o Isaac, vamos ver quando ele voltar como é que vai ser, mas eu acho que vai ser um problema gigantesco essa ideia de ter que colocar o Isaac pelo valor que foi gasto com a bola que o Hugo Ekitike tá jogando. Ô Dani, eu não vou eu ia publicar esse comentário aqui que você fez sobre o Gakpo, mas se eu fizer isso a galera vai ficar louca. Porque tem muita gente que não gosta do Gakpo. Eu acho que ele para elenco é excelente. O meu problema com ele é que o Slot enxerga ele como uma figura quase que canônica nesse time do Liverpool e não precisa disso. Pra gente caminhando aí para o final desse episódio, Rodrigo, próximo final de semana, domingo, Liverpool e Manchester City. O City que empatou hoje, estava ganhando de 2-0, tomou um empate do Tottenham. Liverpool e City num jogo que vale muita coisa. E o Liverpool num momento de crescente, diferente do último confronto entre as equipes. E o Manchester City num momento de dúvidas, né? Porque o Arsenal tem uma pequena gangorra, tem alguns jogos que você fala, pô, o Arsenal vai entregar, aí o City vai lá e entrega também. Acredito que essa temporada vai ser do Arsenal, mas o Liverpool enfrenta os azuis de Manchester, os rivais do Nick, num momento em que vê a sua equipe jogando melhor e controlando um pouco mais o jogo. Qual que é a sua expectativa para esse duelo de Arne Slot versus o Pep Guardiola, agora numa situação diferente do primeiro turno? Só corrigindo o negócio que você falou, os rivais do Knicks somos nós, somos o Liverpool. Porque ninguém é rival do Manchester City, né? O Manchester City não rivaliza nem, porra, nem com o time do bairro ali do lado. Então, só pra Obrigado, corrigir. Rodrigo. Rodrigo, No obrigado, mais, obrigado, Rodrigo, obrigado. no mais, cara, assim, eu só não concordo muito com relação a gente estar numa crescente ainda. Eu acho que pé no chão, né? Foram 2 jogos muito bons, né? Um que eu acho que era aquilo que a gente já bateu muito aqui na tecla, que era um dever a ser cumprido e foi. Vitória contra um rival mais fraco, uma goleada, tranquilidade. E uma virada num jogo que se impôs muito bem, né? Contra um adversário difícil, né? Que geralmente a gente, né, tem uma certa rivalidade ali, tem uma pressão por um bom trabalho do Ed Howe, enfim. E então, dois momentos positivos nessa última semana, mas eu acho que ainda é um pouco cedo para, tipo assim, a gente estar no momento de evolução. Pode falar, Diegão. Só dizendo aí, acabou de sair o Here We Go do Fabrizio Romano. Jeremy Jacquet foi contratado pelo Liverpool, trazido do Rennes. Chega agora no meio do ano. Essa é a notícia. Manda aí, Dani. Só pra confirmar que eu não vi a notícia ainda. Então ele chega pra janela de verão. Isso aí, é isso aí, para a janela de verão. Acabou de sair. Recebi agora o plim do Fabrício Romano. Já está confirmado. Fabrício Romano e a 433 acabaram de soltar aqui. Pode seguir, Boa, Rodrigo. boa. Então, assim, eu acho que é um momento ainda de provação, é um bom adversário para a gente poder se provar que também está passando por uma instabilidade, como já trouxe os amigos da mesa aqui, né? O City também não está tão ajustado, né, como parece. E, né, vem de uns bons jogos, tem algumas
atuações individuais interessantes, o Cherki tem jogado muito bem, o Marmoush, né, tem alguns jogadores muito interessantes, mas o coletivo parece que não está naquele padrão Pep Guardiola, né? Então, tudo de ajuste, então acho que vai ser um bom jogo. Dá para se esperar um embate melhor, né? Refletindo nessa última semana, apesar dos pesares, os desfalques, etc. Eu espero com uma boa partida aí e que a gente consiga sair vitorioso nessa próxima semana aí. Ô Dani, vou contigo agora. O que dá pra gente esperar desse confronto diante do City? Qual que é a sua expectativa? Em momentos, como eu falei, o City vem de um revés, porque você tá ganhando de 2-0 do Tottenham, toma um empate, é um revés, e o Liverpool que vem aí de 10 gols nas 2 últimas partidas, com o Florian Wirtz cada vez mais solto na liga e um Ekitike que a gente espera que o Slot coloque ele como titular, né, porque não é possível o Slot querer me inventar de me deixar o Gakpo ali na frente e não colocar o Ekitike. Como é que você enxerga esse momento de confronto Liverpool e City? Momento decisivo, né? Porque nós já estamos nas oitavas de final da Champions, tudo bem que o City também tá, mas raros momentos de uma semana aí de intervalo para a equipe poder se preparar e para a equipe poder entrar em campo contra um rival direto ali na briga pelo G4 num momento mais consistente em relação ao que foi no último confronto. O que você espera? E salvo engano, você falou da pausa, eu acho que o City não vai ter, se você puder confirmar pra mim, que eu acho que tem City Copa da Liga. joga a volta da Copa da Liga contra o É, Newcastle, dia 3, eu acho, dia isso. 3 ou dia 4? Dia Então o 4, Liverpool 5 horas. então o Liverpool vai entrar em melhores condições físicas, em tese, o que eu espero é um jogo melhor do que o último, que não aconteceu o jogo. No Etihad não teve jogo, o Liverpool tomou uma porrada, é uma porrada boa, e não teve jogo. Acho que dessa vez a tendência é o Liverpool estar melhor do que naquele momento. Eu acho que o Liverpool hoje é uma equipe melhor do que aquela. Ainda não é uma equipe 100% confiável, tá? Mas espero que o Liverpool consiga jogar. O City não vai fazer bloco baixo, o City não vai ficar fazendo latereio, o City vai vir para jogar bola. E isso eu quero testar a equipe do Arne Slot nesse cenário, porque eu acho que é o cenário que a gente vai ver na Liga dos Campeões daqui para frente, que é a chance de título que o Liverpool tem, tá? Acho que quando a Liga dos Campeões qual é o termo, meu Deus? Sumiu? Quando você vai Afunila. isso, Afunilando. isso, quando a Liga dos Campeões afunilar mais, eu acho que esse é o tipo de jogo que o Liverpool vai ter. Uma equipe que não vai se fechar totalmente. Pode jogar no contra-ataque, mas não vai ser uma equipe pra ficar igual um lança-bomba tentando tacar tiro de meta dentro da área. Então acho que é um teste interessante pra isso. Espero que o Liverpool consiga jogar. Pode ter um empate, pode ter uma derrota, pode ser uma vitória, mas que o Liverpool não seja completamente dominado como foi naquela vez. A vir a questão da defesa. Acho que se o Diogo Gomes voltar, ajuda. Você pode ter o Szoboszlai no meio, você pode ter uma linha defensiva com uma cara de linha defensiva, não com o Endo, com o Szoboszlai, com o Gravenberch de zagueiro, essas bizarrices que a gente tem visto. E bom que contratou o tal do Jaquet, não conheço muito de jogo, mas já vi alguns números, acho que pelo perfil faz um sentido ali dentro do Liverpool. Acho que na próxima temporada pode ser um cara para somar. O Liverpool contrata poucos zagueiros aí ao longo desses últimos anos e acho que os que chegaram, como o Konaté, ficaram bastante tempo. Então espero que ele possa ser um cara para se desenvolver. E a gente ganhou do Chelsea, que era um cara que, ao que tudo indicava, preferia o Chelsea. E o Chelsea tem sido um projeto muito agressivo, muito tentador para jovens talentos como ele. Então é bom que a gente tenha ganho. Ô, Nick, vou contigo aí. Os seus rivais somos nós, os seus rivais somos Liverpool. Qual que é a expectativa para esse jogo aí contra o City? Você espera um Liverpool que vá para cima do Manchester City, que vá buscar esse resultado para se impor de uma vez por todas aí até na classificação? Ou você acha que vai ser aquele jogo mais de os dois times pisando em ovos para evitar um desgaste e um desastre desnecessário? Tem dois careca surtados das ideias 2026. Você quer falar pra mim que vai estar pisando em ovo? Você tá falando pra um cara tá colocando volante de zagueiro e um cara tá colocando meia de atacante. Você quer falar pra mim que vai estar pisando em ovo, ô filho? Eu acho que é 3-3, 2-2, 75 bolas na trave. E aí, o Donnarumma trabalhando, o Alisson trabalhando, e o Van Dijk dando cotovelada no Haaland, e assim vai, filho. Você é doido?
o Macará vai dar cabeçada no Cherki, é assim que eu tô esperando o jogo, porque o Liverpool está muito mordido pelo massacre que foi o jogo da ida, né. Eu até hoje lembro do Rodrigo falando que ele estava berrando no meu ouvido por conta daquele jogo, motivos óbvios. E, cara, não dá pra nenhum dos 2 perder, porque se o Chelsea United ganha e o Liverpool perde, o Liverpool ele se distancia muito do G5. Aí ele passa a não depender dele para garantir a vaga no G5. E o City, se ele perde e o Aston Villa perde e o United e o Chelsea ganha, não são 3 vagas mais, não são 2 vagas para 3 clubes, são 4 vagas para 6 clubes. Então, assim, é muito importante que um dos 2 vença para cada um. O Liverpool não pode perder, o City também não pode perder. E o Liverpool não pode perder principalmente porque vai jogar em casa, né. Então esse querendo ou não, só para colocar um divisor, é 55-45 para o Liverpool, porque o Liverpool joga em Anfield. Porém, todavia entretanto, Guardiola é Guardiola, Arne Slot é Arne Slot. Os jogos são sempre muito confrontosos. É como o Daniel falou, vai ser 2 clubes querendo jogar bola. E aí vai ver um jogo desenrolado, vai ver aquelas mudanças táticas que a gente gosta de ver, do clube mudar taticamente no meio do jogo, os jogadores trocarem de posição no meio do jogo para ver o que que acontece, se a bola no fundo é melhor que a bola pelo central, e assim vai. Se a bola com o Gravenberch vai ser melhor que a bola com os laterais. Ô Pires, sua cara de lá ele foi muito grande, já reparei ela já, viu. Então assim, como é que eu posso falar para finalizar com o Pires tirando minha linha de base? Eu acho que vai ser um jogo muito louco, porém todavia entretanto, vai precisar demais que algum dos 2 tenha controle, porque a partir do momento que o Liverpool faz 1-0 ou o City faz 1-0, o jogo fica doido. O outro clube não vai poder aceitar como o Pierce mesmo falou, não vai poder manter os 11 caras atrás da linha da bola e que se foda, não vai poder. Tem que deixar o jogo correr. Vai enfiar a bola em mim, a bola nos outros, tá ótimo, Pierce, é isso. Esse nosso chat aqui é brincadeira, viu. Eu tem coisas que esse é o melhor momento da minha semana, né, quando eu tô aqui gravando. Meu Deus do céu. Orlando, eu fecho contigo. Esse é aquele jogo você tem um discurso que eu concordo muito, daqueles jogos que são chave para você se impor na tabela, para você definir o seu objetivo. Esse jogo contra o City é jogo para vencer e falar assim: "Ó, uma das vagas do G4 vai ser nossa. Uma é do Arsenal, que já tá ali, e a outra vai ser nossa, não quero saber dos outros adversários". Esse jogo contra o City tem um pouco desse perfil ou você acha que é jogo para controlar, para evitar ali o que pode ser aquela derrota que fala: "Pronto, voltou aquela nhaca de Slot novamente"? Não, o Liverpool precisa vencer, Diego. O Liverpool precisa vencer, a briga pelo G4 ali tá forte, tem grandes concorrentes. Hoje o Liverpool não tá entre os 4 melhores times do campeonato, tem que vencer, sabe. Aí eu acredito que vai ser algo como o Nicolas falou, ser um jogo bem aberto, aquela loucura, ele precisa vencer para poder se impor também, sabe. Vencer mais uma agora e ser o Manchester City, por mais que não seja o melhor momento do City, ainda é o City, com investimento, com Guardiola, então é importante poder vencer pela tabela e pela sua própria moral. E eu acho que tende sim a ser um placar, como diz o Mauro César, bailarina, tá? Tá com aquele jogo com cara de 2-2, 3-2, 4-3, todo mundo indo para cima e que seja a favor do Liverpool. A gente precisa vencer esse jogo aí para nos consolidarmos como favoritos a essas vagas da Champions, uma vaga na Champions pelo menos, e é isso. E jogar o problema pro lado de lá, se o City vai ser campeão, se não vai, não é problema nosso, a gente precisa dos 3 pontos. E eu vou falar para vocês aqui que a gente tem eu falei que o Dani não vai ter direto de Liverpool, não tem essa semana, porque na próxima tem, porque o Liverpool joga agora no domingo contra o Manchester City, domingo dia 8, no dia 11, quarta-feira, ou seja, teremos DL sim, Sunderland fora de casa pela Premier League, e depois, no final de semana, no sábado, tem nós de volta para o jogo contra o Brighton pela FA Cup. Os jogos da Liga dos Campeões começam no dia 17, dia 18 e depois vai até 24, 25, se eu não me engano 26 tem algum jogo.
E aí sim teremos o adversário do Liverpool. Então tem um período aí interessante para o time voltar aos trilhos e repetir as atuações da Champions no campeonato inglês. Nós falamos sobre tudo, falamos sobre todos, trouxemos o que foi e a expectativa do que vai ser. Passamos de 230 episódios, esse time aqui não para. Ô Nick, eu começo esse até breve contigo. Avisa a galera que por hoje a gente fica por aqui, mas que semana que vem vai ter. Olha, você que arruma essa escala aí, eu quero mesa cheia de novo, porque Liverpool e Manchester City nas atuais condições merece. Avisa a galera que estamos de volta daqui uma semana, fazendo parte do café da manhã dos campeões de cada ouvinte nosso. É isso, galera. A gente conseguiu fazer tudo que precisava fazer, falar tudo que precisava falar. E agora é aguardar a boa vontade do Liverpool conseguir empatar com o meu City para ficar bom pro meu United, né? Amém. No mais, obrigado a vocês, como o Orlandinho gosta de falar, é tudo por vocês, nossos ouvintes maravilhosos. Obrigado, Daniel, Rodrigão, Orlandinho, o Diegão, por fazer a mesa lotada finalmente em 2026. Não deu pra fazer em 25, mas 26 aconteceu. Agora o Diego vai poder parar de falar no nosso grupo, pela nossa cabeça, que um dia tinha que gravar todo mundo. Graças a Deus. E é isso. Então, a gente vai ficar dessa maneira. A gente vai ver como é que vai ser as notícias, que pode ser que tenha alguma novidade em Enfield aí referente à volta de lesões, à não volta de lesões, possivelmente como que vai ser a situação do jogo pro City e pro Liverpool, né? E também temos que vai ter que ver o desenrolar da tabela, porque o Liverpool depende de secar os outros para poder passar. O Liverpool, mesmo se os outros continuarem ganhando, ele não sai do lugar. Não tem como, infelizmente. Então, manter o ritmo, manter a pegada, pro Rodrigo falar que finalmente tá engrenando uma boa fase, porque nem quando venceu 12 seguidas convenceu o Rodrigo, então tem que ganhar bastante, tem que convencer bastante dentro de campo, porque senão vai ficar fora da Champions pela Premier League e vai ser obrigado a ganhar a competição para tentar chegar por lá. No mais é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu vídeo favorito. E é nóis. Eu vou dizer pra você, Nick, que se esse time ganhar a Liga dos Campeões, ainda assim, vai ter nego que no jogo do título vai falar assim: "Ah, ganhamos apesar de Arne Slot". Eu não quero saber, eu quero ganhar a Champions. Dane-se quem é o treinador, se é o Slot ou se sou eu. Eu só quero vencer. Ô, Orlando, avisa a galera. Pô, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, com certeza o nosso público vai dizer que é legal demais quando tá essa mesa cheia aqui. Eu particularmente gosto disso. Avisa a galera que semana que vem nós estamos de volta. Eu não sei a escala, eu sei que eu tô aqui. Eu espero cada um de vocês. Avisa o povo que, independente de quem esteja, Somos Liverpool faz parte do café da manhã dos campeões. É isso aí, Diego. Abraço para você. Obrigado aí por mais um episódio. Ao Nicolas, Rodrigo, Daniel, esse quarteto de comentaristas, né? Liderados pelo nosso capitão Steven Diego, Diego Gerrard, como você quiser chamar. Um abraço para os ouvintes que são a estrela da companhia. Não somos nós, né? Somos vocês é que fazem a gente estar aqui. Então, um abraço forte aí, que seja mais um episódio de Somos Winner, pô. Mais uma vitória que a gente possa comentar aí. É isso, pra cima, ganhar um títulozinho, ganhar a Champions League, cara, seria maravilhoso, cara. Assim, é uma competição que eu amo ganhar. O Liverpool ama ganhar, tem uma tradição enorme. Aliás, o Liverpool tem muito mais tradição na Champions do que na Premier League, tá? Como era moderna. É uma coisa que o Liverpool sempre incomoda com times ruins, com um time ruim, que de 2005 não era lá um bom time, foi lá e foi campeão daquele jeito, a gente sabe. Então, um abraço a todos, até a próxima, fiquem com Deus. E Orlando bem lembrou, até o Arsène Wenger já comentou isso daí. A diferença do Liverpool na Europa se chama Anfield. E de fato, a Europa é gostoso demais conquistar o continente. O Rodrigo, eu vou fechar com o Dani hoje e dane-se. Que trocadilho, perdão do trocadilho. Avisa a galera que semana que vem é contra o City e que estaremos de volta para trazer tudo sobre esse jogo que promete, hein, ô Rodrigo?
Ô, É Rodrigo, isso. Só desculpa interromper, que eu tenho que falar uma loucura aqui. O Rodrigo falou em entrevista pós-jogo contra o Tottenham que algumas pessoas sabem que o Fluminense já ganhou a Liga muitas vezes e não querem que ele ganhe novamente. Algumas pessoas. Ele tá de sacanagem esse brincalhão, né? Só pode. Puta que pariu. Ai, meu pai amado, o inocente, o pobre coitado, né? Dos bilhões. Cadê as acusações? Que até agora não saiu a porra do relatório. Enfim. É... Muito obrigado mais uma vez aí, nossos queridos ouvintes, pela moral de sempre, pelas resenhas no X, nas redes sociais, né? Pelo compartilhamento e pela ansiedade por esperar sempre o episódio nosso. Isso conforta muito nosso coração, como diz o Orlandista, que é para vocês, por vocês sempre. Mais uma vez agradeço a mesa sensacional hoje, resenha, os meus amigos, o time todo completo aqui. Espero que a gente consiga repetir esse, esse line-up por mais vezes aqui nesse ano de 2026. E é isso, semana que vem tem o cheat. Vamos para cima, espero que a gente consiga uma boa vitória para manter aí essa pegada. E eu acho que dá pra gente focar nas duas copinhas que nos restam aí para de repente, pelo menos uma tacinha, né, beliscar, né? Vamos ver. Vai que, né? Só para dizer que, nossa, é legal, um docinho de criança ali. Então, torçamos. Forte abraço a todos e valeu. Mexer mais uma temporada naquele Trophy Wall seria interessante demais. Independente da taça, vai lá, bota um númerozinho, só vai aumentando a conta e assim a gente segue soberano na Inglaterra. Ô Dani, eu fecho contigo, que trouxe um DL fantástico sobre essa vitória contra o Karabag. Essa semana você não tem direto de Liverpool, porque estamos com a semana cheia de treinamentos, mas a semana que vem você vem daquele jeito com tudo sobre a partida contra o Sunderland fora de casa. Avisa o pessoal que nós estamos no YouTube, estamos em todos os agregadores de áudio, que daqui a pouco tem o nosso bate-bola mandando o link, programando tudo, e avisa o pessoal que independente de qualquer coisa, toda segunda-feira episódio nosso está no ar. É isso, agradecer a todos os ouvintes, todo mundo que nos ouviu, principalmente quem tá até agora aqui, porque já se despediu uma galera, então você tá aqui, muito obrigado. Tô com uma boa sensação contra o City, espero que a gente ganhe. Vamos fazer todos os procedimentos aí pra isso sair na segunda-feira agora, todo mundo gravando, um abraço a todo mundo que tá aí na mesa. E espero que a gente possa voltar com mais uma vitória, que a gente possa emendar uma sequência, virar a chave para ser o PSG dessa temporada, o time que rateou no primeiro semestre, mas conseguiu ganhar a Champions no final do ano e seria muito bom. Isso aí que agora que eu vou pedir uma pizza para poder ver o clássico vovô e um abraço. É isso. A gente fica por aqui. O episódio de hoje acabou, mas você pode nos acompanhar em todas as redes sociais. Vai lá ver os cortes que eu já cobrei o Dani e falei: Dani, sobe esses cortes em todas as redes. E o homem não vai parar, eu tenho certeza disso. Nos acompanhe aqui no YouTube, aqui no Spotify em vídeo e em qualquer outro agregador de áudio que seja da sua preferência. O importante é você estar sempre conosco como nós estamos com vocês. Agradeço cada play, cada compartilhamento, cada feedback que vocês deixam, porque vocês mandam as mensagens nos grupos e eu jogo pra galera aqui, viu? As críticas, eu jogo o pessoal e falo, ó, é isso aí que está repercutindo. Então, por favor, continuem, porque é disso que o nosso trabalho sobrevive. Eu deixo aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração. Até a semana que vem e fui!